conhecimento lá de trás, de quando eu era estagiária, me dá esse jogo de cintura hoje para poder sentar com o banco, para poder sentar com o potencial investidor, para poder sentar, inclusive, com gente de mercado com quem a gente negocia. Saí do momento de mercado financeiro e até que o meu chefe, meu primeiro chefe, um dia me ligou e falou: Berta, estou virando investidor capitalista de uma empresa italiana que está vindo para o Brasil para fazer uma operação de café. Eu falei: opa, café? Pelo amor de Deus, né? Como não? Você não quer vir aceitar e virar gerente financeira da empresa? Eu tinha 24 anos, eu fazia a ideia do que era cuidar da área financeira de uma empresa. Mas eu falei: bora lá, vamos lá trabalhar e tal. Na verdade, a empresa estava começando no Brasil, a Pacorini. A Pacorini hoje é uma das maiores empresas de logística de metais e café no mundo inteiro, tem escritório em 36 portos no mundo inteiro. O Brasil é um desses países. E eu abri a empresa no Brasil. Abri a filial no Espírito Santo, a primeira filial do Espírito Santo. Trabalhei a Pacorini durante 10 anos da minha vida. Foi onde eu virei CFO, então eu virei CFO da empresa no Brasil com 27 anos de idade. Morria de medo daquela história: o que é isso? O que é ser CFO? Eu queria saber o que era CFO. Ia para fora, já comecei a fazer as minhas viagens. Foi a primeira vez que com a minha pastinha eu entrei no avião para poder viajar para fora do Brasil a trabalho. Morria de medo das reuniões com investidores, com os meus acionistas. Eu gosto de contar isso porque eu acho que é legal todo mundo saber que isso acontece com todo mundo. A minha primeira reunião de board, eu tomei frontal durante 5 dias. Eu era uma pilha de pessoas, assim, uns amigos. Eu tinha 27 anos de idade, ia fazer uma apresentação em inglês para um board de um monte de executivos do mundo inteiro para contar como é que estava a operação no Brasil, e aquilo para mim era o maior monstro que você podia pensar e imaginar. Então, durante 5 dias tomei frontal, até que hoje não tomo mais, mas né, tudo é experiência, tudo é uma crescente, tudo é a forma como a gente encara, como a gente segue em frente e entende que tudo que a gente vive são aprendizados. Então, eu trabalhei na Pacorini durante 10 anos. E assim, com 8 anos de empresa, começou a me dar um comichão. Você fala assim: gente, eu adoro o trabalho aqui, é o máximo, eu viajava pra caramba a trabalho. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos países do mundo viajando ao trabalho, fechando operações. Na Pacorini, eu me lembro que eu brinco que aí a gente começou no Espírito Santo, mas depois a gente abriu em Varginha. E eu me lembro de brincar que eu já fui a rainha de Varginha, porque a Pacorini fazia operações estruturadas de financiamento de commodities. Então ela tinha armazéns, mas era muito ligada à área financeira, e a gente trazia financiamento de fora para financiar produtores de café. Então era super legal, porque eu chegava em Varginha e eu falava com todos os produtores de café. E realmente, assim, durante muitos anos da minha vida era isso que eu fazia. A gente fazia financiamento e cuidava do café dos produtores e dos exportadores brasileiros. Quando deu ali uns 8 anos de Pacorini e tal, eu comecei a falar assim: gente, porque eu sou assim, né? Eu falo com as mãos, eu falo assim: ai meu Deus, vou ficar aqui atrás de uma planilha, que a área financeira é super legal, mas no final das contas tem muito a ver com uma planilha. Né, com cálculos, com números. Claro que você tem contato com o mundo externo, porque você senta com os produtores de café, você senta com os bancos e tal, mas né, aquilo começou a me dar um comichão de querer mais, de querer fazer mais. Na própria Pacorini, porque lembra que eu estava ali, eu era CFO da unidade de café, né, no Brasil, mas a Pacorini tinha uma operação gigante de metais não ferrosos no mundo inteiro, e aí estava querendo trazer essa operação para o Brasil. Quando eu falei: gente, então aqui, alguém? E aí eu assumi a operação de metais não ferrosos, mas aí eu assumi a área comercial da operação de metais não ferrosos no Brasil. Então eu acumulei esse cargo de diretora financeira, né, de CFO da empresa, e a área de metais não ferrosos, e aí comecei a testar as minhas habilidades na área comercial de viajar pelo Brasil, visitando empresas como a Vale do Rio Doce, Mineração Caraíba, enfim, para poder vender os serviços da Pacorini no mundo inteiro relacionados a essa área. E aí aqui eu faço um parênteses grande, que eu acho que às vezes a gente tem que se jogar, né? Eu acho que isso é um mal de nós mulheres, aí falando das mulheres, a gente tem uma tendência muito grande a olhar e falar: aqui está dizendo que eu preciso ter não sei quantos anos, eu tenho que ser loura, eu tenho que não sei o quê, nananana. Se eu não preencher todos esses requisitos, eu não me acho capaz para...
Gente, às vezes é preciso se jogar, é preciso testar, porque é errando que a gente aprende. Né? Às vezes você acha que vai errar, mas você acerta. Mas é errando que a gente aprende. Então, quando vem a oportunidade, eu quero aquilo, eu quero me oferecer e na época eu me lembro que assim, meu aumento de salário foi totalmente marginal, não tinha nem era essa, não era isso que fazia diferença para mim, mas foi uma época de um aprendizado gigante. Tanto é que 2 anos depois, aquele comichão que começou pequenininho, tomou conta de mim, literalmente. Eu falei, não, gente, eu preciso me jogar no mundo. Já trabalhava 10 anos na mesma empresa, que eu amo de paixão, todos eles, sou apaixonada, gratíssima por todas as oportunidades que eu tive. Mas naquele momento eu sentia que eu precisava ir para o mundo, me jogar. Já tinha tido aquela coragem de me jogar na área dos metais e precisava me jogar. E foi num jantar com uma amiga super querida, que eu já tinha tido. Nessa época eu era mãe da Maria. E aí acho que também tem um ponto super importante que eu vou voltar um pouco atrás para falar, algo que eu fiz e que não é para vocês repetirem, que a gente tem que aprender com os erros dos outros. Quando eu trabalhava na Pacorini, eu falei, com 27 anos eu fui promovida. 26 para 27 anos eu virei CFO da empresa. E naquela época, quando eu recebia o anúncio da minha promoção, quando a minha promoção foi anunciada, eu já tinha parado de usar qualquer proteção porque eu queria engravidar. Já estava casada há um tempo e eu queria engravidar. E quando eu fui promovida, eu falei, meu Deus, não posso mais voltar a tomar anticoncepcional, voltei a me proteger, eu não posso mais, porque imagina o que seria os meus chefes virem e acharem, o que eles achariam de mim se depois de me promoverem para um cargo tão importante eu aparecesse grávida. Eu achava que aquilo ia ser um pecado mortal, um risco preto no meu currículo. E realmente, gente, eu adiei 2 anos da minha gravidez por conta dessa paranoia idiota, que hoje eu posso falar porque foi minha paranoia, mas que eu tenho certeza que é um pensamento que acende muita gente. Muitas meninas acham que engravidar vai ser um pecado para a empresa, que engravidar vai, de alguma forma, sujar a sua carreira, e isso não é uma verdade. Muito pelo contrário. Então, não incorra nesse mesmo erro, porque, e aí quem está ouvindo a gente aí também, não incorra nesse mesmo erro, porque isso não é uma verdade. E se por acaso você estiver no lugar onde você acredita que vai sofrer qualquer tipo de preconceito por você estar grávida, acredite, você está no lugar errado. Então, não é para você estar ali, porque isso não é para acontecer. E eles não tinham essa expectativa, tá? Acho que vale dizer, inclusive eu falei que eu sou super grata, nenhum deles tinha essa expectativa, isso nunca foi verbalizado, isso era uma coisa minha, que como muitas outras paranoias que eu tive ao longo da minha vida e que eu fui superando ao longo da vida, né, essa era mais uma delas. Então, é muito importante a gente entender o que é para nós, o que nos ocorre com a realidade dos fatos. Aquilo não era uma realidade, aquilo era como me ocorria, a forma como eles iam me entender caso eu ali anunciasse uma gravidez errada. Mas voltando para o meu comichão, um dia eu estava sentada com uma amiga minha jantando, ai meu Deus, Paty, não aguento mais, preciso me movimentar, preciso sair. Ela, eu também. E aí o Guilherme, meu segundo filho, já tinha nascido, então eu tive meus 2 filhos na Pacorini. Eu também, eu preciso, não sei o que. Vamos fazer alguma coisa para a criança? Falamos, gente, foi num jantar. O tamanho era o meu comichão. Num jantar eu decidi sair, que eu ia sair de um trabalho que eu estava há 10 anos, com uma super estabilidade, segurança. Eu trabalhava numa multinacional, né, que me dava um monte de coisa, eu já fazia parte do conselho. E vamos sair, vamos fazer, o que a gente vai fazer? Resolvemos, fui, né, pedi demissão, dei 3 meses de aviso prévio, 3 meses de aviso prévio para poder passar o bastão, não sei o que, e fui empreender. Peguei a minha rescisão toda, calculei quanto tempo eu sobreviveria com aquela rescisão, né? Porque quando você vai empreender, você não pode imaginar que você, de cara, vai começar a receber qualquer tipo de remuneração. Falei, bom, eu duro com essa rescisão aqui, sem cair com o meu padrão de vida, porque afinal eu tinha 2 filhos, 1 ano e 2 meses. Então, durante 1 ano e 2 meses eu vou fundo. E aí a gente foi empreender, abrimos... Ai meu Deus, olha lá, café, eu já até pulei, não sei. Do café aos videogames, né? Porque essa história,
Então, eu tinha aqui, ó, aí a gente aqui fala das bifurcações da vida, né? Então, eu tinha, naquele momento, eu tinha a opção, como eu falei, de seguir, fazer carreira longa na Pacorim, que é uma super empresa até hoje, e tinha a opção de empreender e realizar o meu sonho, né? E me satisfazer como profissional. E foi esse o caminho que eu segui. Abri o Pequenos por Menos. O Pequenos por Menos, vocês são muito novos e provavelmente não devem nem conhecer. Na época, dos sites de compra coletiva que tinha o Peixe Urbano, o Groupon, o Pequenos por Menos era um site de compras coletivas focado em criança. Então a gente só oferecia promoção para as crianças. Hotel, ovo de Páscoa para os professores, presente de Dia das Mães, teatro, cinema, tudo eram promoções que a gente buscava no Pequenos por Menos. E o Pequenos por Menos, no final das contas, foi meu grande MBA na prática, né? Foi onde eu aprendi a mexer no Google Ads, no Google Analytics, no Facebook. Na época existia o Orkut, tá, gente? Mas o Facebook estava começando, então eu também aprendi a mexer no Facebook. Abri a minha primeira conta no Facebook, eu não tinha redes sociais, não tinha nada disso, né? Comecei a melhorar as minhas habilidades comerciais, então comecei a entender comunidade, tinha comunidade dos pais, comecei a analisar quais eram as ofertas que davam certo, quais eram aquelas que não vingavam com os nossos clientes. Comecei a entender que a gente abriu um Instagram, onde a gente colocava notícias. Eu digo, era eu, a minha sócia e um estagiário, que a gente ainda contratou uma estagiária. E durante 1 ano e 2 meses, foi o que eu fiz da minha vida. Criei uma empresa do zero, essa marca a gente criou, é nossa, registramos a empresa, testamos o sistema, os meios de pagamento, a história toda. 1 ano e 2 meses depois eu falei, e aí, gente, porque assim, dinheiro que é bom nada, né? Então eu preciso voltar para o mercado. Que ok, eu acho que todo empreendedor precisa saber a hora de parar também. E nesse momento eu falei, bom, preciso voltar para o mercado. A gente começou a fazer uma movimentação para tentar se juntar com sites maiores, mas foi nesse momento, né, que eu tinha essas duas opções. Ou eu continuava empreendendo, e aí eu precisava arrumar um investidor para poder investir naquele negócio comigo e aí tentar fazer ele crescer, ou eu tinha a opção de tentar uma carreira nova, voltar para o mercado e aí sim usar tudo que eu aprendi numa carreira nova no mercado. E foi nessa época que o Ike Batista, que era um grande empresário brasileiro, não sei quem conhece, comprou 50% do Rock in Rio. Ele é um grande empresário, teve alguns problemas, né? Mas também é alguém que eu admiro muito pela forma arriscada de se jogar nos negócios. E ele comprou 50% do Rock in Rio. E pela segunda vez na minha vida eu fui parar numa empresa indicada por um investidor capitalista. Olha que louco, lembra que eu falei que meu primeiro chefe me levou para a empresa italiana porque ele virou investidor capitalista. Nessa vez o Ike me contratou para me colocar no Rock in Rio, porque ele era investidor capitalista. Então, cá estou eu, entrei no Rock in Rio como CFO do Rock in Rio, com o objetivo de profissionalizar a empresa, porque o Ike, tudo que ele fazia, ele queria abrir capital. Então a ideia era que a gente, em breve, um tempo depois, abrisse capital. E o Rock in Rio era uma empresa que tinha acabado de fazer a sua primeira edição de volta no Brasil em 2011 e precisava de muita organização. Então a gente, desde implantar o SAP, criar processos, criar a cultura, criar, enfim, uma série de coisas, durante o meu período de CFO do Rock in Rio, eu abri o escritório do Rock in Rio em Nova York, abri o escritório do Rock in Rio em Las Vegas. Em Los Angeles a gente fez uma edição comemorativa do Rock in Rio em Las Vegas em 2015, que foi incrível, cheio de experiências e cheio de coisas legais. Eu como CFO, lembra? Voltei para trás do computador, mas segundo o Roberto Medina, eu sou CFO, era a CFO mais roqueira que ele já tinha conhecido, porque eu estava o tempo inteiro ali, gente, tem alguma coisa para fazer aí? Me oferecia para poder, nos dias de evento, eu estava sempre querendo participar da produção, estava sempre querendo fazer as coisas e tal. E até que chegou uma hora que me deu aquele comichão de novo, falei, já tem 5 anos auditores, já tinha feito tudo que se podia passar, pensar e imaginar, que nessa altura do campeonato o Ike teve seus probleminhas, e aí o Rock in Rio foi comprado por uma empresa americana que tinha capital aberto na época, então eu fazia todo esse reporte para os americanos e tal,
Até que o comichão veio de novo. Meu Deus do céu, não quero mais esse negócio de ficar só na área financeira e só atrás do computador, já não era algo que para mim fazia, né? Então eu tinha duas opções. Eu continuava no Rock in Rio, a empresa do coração, que eu amava a marca, as pessoas, ou eu ia atrás do meu sonho profissional, que a partir daquele momento deixou de ser estar na área financeira e sim virar uma executiva generalista, né? Poder olhar para o todo, que era muito o que eu tinha feito no Pequenos por Menos, numa versão pequenininha, mas eu queria olhar para o todo, eu queria olhar para o marketing, eu queria olhar para a estratégia de marca da empresa, eu queria combinar, né, a potência do financeiro, que é uma potência, e quem aqui for da área financeira, eu digo que, cara, assim, é uma super escola para você poder chegar na frente e investir aonde você quiser dentro da sua carreira. Eu acredito muito em transição de carreira, então a gente tem que buscar o que nos faz feliz, né? Vocês estão vendo? Transição foi algo que eu fiz. E aí, foi então quando eu recebi uma proposta para assumir a liderança da Green People. A Green People, que ela conhece. A Green People é uma empresa de sucos que na época era uma empresa nova, estava começando, tinha muito pouco tempo de vida, na verdade, e eles estavam buscando um executivo, um CEO, para poder profissionalizar a empresa, uma empresa familiar, e eles queriam profissionalizar a empresa. E, enfim, quando ela me procurava, será que você não quer pensar no CEO? Eu falei, gente, CEO, ótimo, generalista, quero ver tudo, né? Vou ver, sair só do financeiro e tal, mas quero muito, a marca é super bacana, né? O produto é super cool, super legal. Demorei 3 meses para tomar a decisão de sair do Rock in Rio, para poder ir para a Green People. Era uma decisão difícil, né? Eu trabalhava no Rock in Rio já há mais de 5 anos, tinha vivido tudo aquilo, né? De fora, eventos, não sei o que, nananã. Mas falei, cara, quero seguir o meu sonho. Fiquei na Green People 4 meses, gente. Você vê, eu trabalhei tantos anos, todas as minhas empresas pregressas, eu trabalhei muitos anos em todas essas empresas. Sempre fui uma pessoa super dedicada e eu gosto de abraçar, eu tenho uma paixão, eu amo trabalhar, tenho uma paixão pelo trabalho. Mas a verdade é que, como num casamento, trabalho, se você não dá certo, não dá certo. Né? Se a sua expectativa não é igual a do outro em relação ao seu trabalho, do seu empregador, não tem jeito. Se a sua expectativa em relação ao que a empresa tem para te dar não é exatamente o que a empresa pode efetivamente te dar, não tem jeito. E foi assim que aconteceu na Green People. Eu não era feito para eles, eles não eram feitos para mim. E 4 meses depois a gente desfez o nosso casamento. Eu adoro trazer essa história da Green People aqui, e até foi muito engraçado, porque durante muito tempo no meu LinkedIn eu falava assim, acho que eu nem vou tirar a Green People daqui, né? Porque 4 meses, quem é que vai notar, né? Mas não, eu faço questão de deixar, porque assim, foi muito duro para mim. Para mim foi assim, realmente, esse foi, então, voltando, né? Eu trabalhei muitos anos em muitas empresas, sempre com uma relação incrível. Não que eu não tenha relação incrível, porque eu continuo com uma relação super boa com eles. Mas eu trabalhei muitos anos sabendo do potencial que eu tinha, do que eu podia dar e agregar. E de repente, 4 meses depois, eu cheguei à conclusão que, cara, não deu, não consegui. A sensação de fracasso para mim foi gigante. Foi muito ruim. Foi de verdade muito, muito, muito ruim. Mas hoje eu olho para trás e eu falo, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É super por isso que a gente estava falando aqui. Eu acho que os obstáculos que aparecem na nossa vida, que aparecem no nosso caminho, é tudo uma questão de como você olha para eles. Porque eles podem te acabar, te arrasar, te deixar na sarjeta. Ou eles podem ser o motivo de você renascer, de se reinventar, de ter a oportunidade de fazer coisas novas. Então é tudo uma questão de como é que a gente olha para esses obstáculos e para essas histórias e desafios que aparecem na nossa vida. Na Green People, então, eu saí e tinha tomado a decisão, não vou voltar para o mercado tão cedo. Vou tirar um sabático, para mim na época, sabático de 2, 3 meses, porque isso foi início de novembro e eu já tinha marcado uma viagem no final de janeiro para viajar com a minha família e tal. Então eu falei, quer saber? Vou tirar esses meses, nunca fiz isso na minha vida,
vou tirar esses meses e quando eu voltar de viagem, eu volto para o mercado para poder encontrar um trabalho. E estava decidida que a área financeira não era mais o que eu queria, porque as propostas, quando eu falei, saí, as propostas que chegavam pelo tempo inteiro eram da área financeira, que era onde eu tinha feito a minha carreira, né? Então eu falei, não quero mais voltar para a área financeira. E aí um dia, né, sei lá, 2 semanas depois que eu tinha saído da Green People, eu fui jantar com a Agatha, que na época era diretora de marketing do Rock in Rio, minha amiga, né? Ex-colega de trabalho e tal. E quando eu saí do Rock in Rio, dentro daquela história de querer fazer um monte de coisa, eu já cuidava da área de sustentabilidade, já estava debaixo do meu guarda-chuva com o projeto da Amazônia Live, eu já tinha feito projetos do livro, já tinha feito projetos de bossa nova, ali, produção, as produções pequenininhas. E a Agatha, quando a gente foi jantar, ela falou, amiga, por que você não volta para o Rock in Rio e faz um part-time, né, um meio período ali, só para continuar tocando a Amazônia Live, que era esse projeto de reflorestamento, porque depois que você saiu a coisa ficou meio que andando de lado, então eu falei, até faria, porque né, vou ficar até janeiro e tal, e aí a gente conversa de bar, e no dia seguinte ela foi lá e falou pro CEO do Rock in Rio, falou, eu tive com a Roberta e ela topou, enfim, ele me ligou, e falou, que história é essa que você queria, toparia voltar e não me falou nada? Eu falei, pois é, mas ele falou assim, tem 2 opções aqui, de repente você vai topar. Na época, o Rock in Rio estava assumindo o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, né? E quando o Rock in Rio mudou para o Parque Olímpico, ganhou assim 4 vezes o tamanho da área, 3 vezes o tamanho da área, precisava criar muitos conteúdos. Então ele falou assim, você pode ficar aqui part-time, ganhando um salário, né, assim, de uma ajuda de custo quase, e tocando a Amazônia Live, mas eu vou ter que abrir uma vaga, porque eu vou ter que criar uma área de novos negócios para o festival, porque além dos palcos a gente vai precisar criar muito conteúdo para dentro do festival. E perguntou se você topar, você não pode liderar essa área. Opa, é comigo mesmo. Então, saí da Green People, um mês depois estava eu voltando para o Rock in Rio. Parênteses enorme, para ganhar 4 vezes menos. Ele falou pra mim, então você volta, mas o que eu tenho pra te pagar é o seu ex-salário dividido por 4. Tá bom, tudo bem, vamos lá, porque eu acho que também, acho que é uma coisa super importante, salário tem que ser uma prioridade, claro, sempre, a gente precisa se manter, mas muitas vezes numa transição de carreira, às vezes é preciso dar um passo para trás para você poder dar 2 passos para frente. Eu dei 4 para trás, no caso, na época, mas hoje também foi uma decisão incrível que eu fiz, assim, das boas decisões que a gente faz na vida, porque no Rock in Rio no ano seguinte, todos os projetos do Rock... calma aí, gente, não passei, né? Vamos lá, remuneração e ser feliz. As bifurcações, né? Remuneração e ser feliz. Então eu resolvi ser feliz. E resolvi voltar para o Rock in Rio. E foi, né, do Rock in Rio no ano seguinte, a gente criou a Game XP, que foi a primeira vez que um festival de música colocou videogame dentro do festival de música, entendendo esse link que existe gigante entre música e videogame. E foi na época, na edição de 2017, quando a gente assumiu o Parque Olímpico, a Game XP foi a menina dos olhos do Rock in Rio. As filas para entrar nas arenas eram gigantes, foi até arrepiado. As filas para entrar nas arenas eram gigantes, era assim um problema, como é que a gente já botava a gente dentro dessas arenas? A gente fez a arena de esportes, a maior tela de esportes do mundo naquela época, era gigante, fez os campeonatos de Rainbow Six femininos pela primeira vez, aconteceram dentro das arenas da Game XP, dentro do Rock in Rio em 2017. A gente passou a dar palco para as meninas e a Game XP foi sim, né, porque aí no ano seguinte, em 2017, a gente fez o Rock in Rio e eu cuidava do Amazônia Live, ele passou oficialmente para debaixo de mim, o programa o Rock in Rio Club, que é o programa de fidelidade do Rock in Rio, também era um produto que eu cuidava, a gente fez um palco de influenciadores, que também quase virou um evento, mas de todos esses produtos a Game XP foi o que mais se destacou, que o público mais amou e fez sentido a gente dar vida ao que começou como um bairro dentro do Rock in Rio, ganhou vida no ano seguinte, né, de 2017, e aí eles me convidaram para ser CEO da Game XP. Então, a partir de outubro de 2017, eu passei a ser CEO da Game XP
diretora de novos negócios do Rock in Rio, continuava com o meu cargo no Rock in Rio, mas aí tocando um projeto novo, um super desafio, porque a gente fez um game park, na verdade, a primeira vez que existiu um conceito desse tipo, mas aqui não é para falar da Game XP, eu acho que o mais importante aqui, dentro da minha carreira, que óbvio foi um desafio de colocar tudo que eu tinha aprendido em todos os meus trabalhos em prática, mas o mais legal que foi quando que nasceu para mim a paixão pelo propósito, né? A paixão por realmente entender, porque, e aí falando um pouco do feminino, mas sem botar um peso no feminino, eu me lembro que naquela época, então você imagina, em 2017, quando a gente fez a primeira Game XP, a primeira pergunta que eu fazia quando eu ia responder um jornalista era: então, o que é uma mulher? O que é ser uma mulher trabalhando com game? Era sempre a primeira pergunta. E a minha resposta padrão era: gente, é ser igual um homem, assim, por que tem que ser diferente, né? Então, aquilo demorou para cair aquela ficha para mim dessa história que existia no universo, desse preconceito que existia no universo, da mulher trabalhando no universo de games. Eu não estou nem falando do jogando, né? E aí a mulher trabalhando no universo de games. Então a gente começou a fazer várias ações, como eu falei, a Game XP foi palco de grandes campeonatos femininos, muitos campeonatos femininos. E a gente fez a Girls League, que eu não sei aqui quem conhece, mas a Girls League foi a primeira, infelizmente, né? Mas a grande liga de CS feminino no Brasil foi por conta da Girls League até hoje. Foi a liga que pagou a maior premiação na história dos esportes brasileiros, contando masculino e feminino. E foi por conta da Girls League que o MIBR criou o time feminino, que hoje continua jogando, que a Fúria criou o time feminino, que hoje continua jogando, e outras meninas entraram no cenário, porque a Girls League durou 9 meses e a gente exigia que as organizações apresentassem um contrato de trabalho das jogadoras durante esses 9 meses. Então elas foram obrigadas a contratar as meninas por aqueles 9 meses, e a gente fez a final da Girls League, foi o MIBR Fúria, e foi incrível, nossa, uma brigalhada danada, mas foi super legal. E o Dance Off, que também é outro programa com propósito, que a gente misturou aí o Just Dance com a dança propriamente dita. Então o Dance Off teve 2 edições, a primeira edição foi só com dançarinos das favelas do Rio de Janeiro. Então eles eram um reality, onde eles competiam entre si, mas era uma mistura de competição de dança na vida real com videogame, com o Just Dance mesmo no game. E a segunda edição foi com dançarinos do Brasil inteiro, que a gente fez uma convocatória, e também foi incrível, os 2 programas foram muito legais. E aí apareceu o meu desejo, a minha vontade, a minha decisão de que eu sempre traria e trabalharia com propósito em qualquer lugar que eu fosse. Bom, nessa época a gente foi, todos nós fomos assombrados pela pandemia, e a Game XP, que tinha nascido para ser um evento presencial, também começou a patinar. A gente, em 2020, teve que cancelar o evento. Em 2021, a gente fez uma edição da Game XP digital, que foi até a final da Girls League, quando teve MIBR e Fúria. Foi uma edição digital, mas foi exatamente nessa época que bateram na minha porta e falaram: então, que tal você vir aqui para liderar um time de esportes? Eu falei: ué, vamos. E aí foi quando os investidores do MIBR me contrataram, né? Me propuseram, e eu acabei por aceitar de liderar o MIBR como organização. Eu digo que eu não fiz meu dever de casa, gente. Se eu tivesse feito, não teria vindo. Mentira, já estou aqui há 4 anos. Mas na verdade o MIBR, para quem lembra, que acompanha o cenário, eu assumi o MIBR depois de várias polêmicas que aconteciam no cenário e que eu nem sabia do que se passava. Mas a verdade é que quando eles falaram MIBR, super me bateu aquele sininho e falei assim: gente, que máximo, porque na época da Game XP, o nosso sonho dourado era levar o MIBR para jogar na nossa arena de games. A gente nunca conseguiu, mas era o sonho. Eu lembro que era assim, o tempo inteiro: gente, como é que a gente vai fazer para chamar o MIBR? Como é que a gente vai fazer para chamar o MIBR? Então eu falei: caramba, nossa, eu quero ir trabalhar no MIBR. E foi porque eu fui me apaixonando pelo universo de games, né? O que eu comecei aprendendo quando eu comecei na Game XP, quando a gente fez a Game XP dentro do Rock in Rio, eu fui me apaixonando por esse universo, pela comunidade, pelas peculiaridades, pelas oportunidades que existiam dentro do universo.
de entregar experiência, de profissionalização, porque ainda, na época, ainda era um universo muito que precisava de profissionalização, ainda precisa muito, mas a gente já avançou muitas e muitas casas. E aquele desafio para mim foi incrível. Então, mais uma vez, não era um super comichão, mas era uma oportunidade e eu fui para o desconhecido, assumi o IBR de novo, né? Assumi, na época, pouquíssimas, acho que éramos a Cherry, que obviamente continua como CEO, mas de organizações com visibilidade, com escritórios fora do Brasil e tal. Eu era praticamente a única mulher CEO de uma organização de esportes. E o melhor é que eu era uma mulher que assumiu uma organização de esportes, mas eu não tinha sido nascida e criada nesse universo, né, de games. Então eu assumi vindo de fora, de uma outra indústria, exatamente apaixonada pelo universo, e aí acho que fica aqui muito a mensagem para quem está escutando, para vocês ou para quem está em casa escutando, que você não precisa ter nascido e sido criada nesse universo para trabalhar com games. Acho que você tem que ser um entusiasta, porque também trabalhar com uma indústria que você não curte também não recomendo. Mas eu fui me apaixonando pelo universo de games e fiquei super feliz de ter assumido. E assumir, não só assumir uma organização de esportes, eu assumi a organização de esportes, né? Assumir a organização que tem uma história, que faz parte da história do Brasil dos esportes. A gente fala aqui, não é uma mentira, o IBR ensinou o Brasil que é possível torcer pelos esportes, que esportes é sim um esporte para se torcer, né? 3 títulos mundiais nas costas, né? Com um monte, na época, 5 modalidades, 8 times profissionais, e de repente eu me vi assim, tá, e aí como é que a gente faz para gerir um time? Né? Porque isso eu também não tinha aprendido, já tinha trabalhado em muitas áreas, como vocês viram aqui, mas gerir um time de esportes ainda não tinha ainda feito isso. Mas tudo bem, ou você adapta, e quando eu cheguei no IBR, também quando eu fui contratada, o discurso da minha contratação foi: tá, legal, a gente quer fazer diferente, a gente quer trazer um executivo brasileiro, que isso era assim, super, né, primordial para os investidores do IBR, para os americanos investidores do IBR, mas a gente quer fazer diferente, a gente quer, né, a gente não queria mais entregar mais do mesmo, né? Então, ao invés de adaptar, a gente começou a reinventar o IBR, né? Reinventar, né, esses 11 milhões de seguidores, essa base de fãs incrível que a gente tem. A gente expandiu para novos jogos. Quando eu entrei aqui, a gente estava no CS e no Rainbow Six. A gente expandiu para novos jogos, testou outras coisas, abriu, né, testou outras coisas, cresceu, né, dentro do cenário em visibilidade, em potência, começou a dividir, entendeu que o fã é o centro do nosso universo. Então hoje é super importante porque o IBR faz tudo pelo fã. A primeira coisa que a gente pensa, tá, o que a comunidade vai achar, o que a comunidade vai pensar, se a comunidade vai consumir. Então, desde quando, né, no apoio daqueles que torcem, a gente o tempo inteiro está monitorando a forma como eles apoiam e elas apoiam, a forma como a torcida acontece, o que todo mundo vê quando está consumindo o jogo, ok, mas quando não está consumindo o jogo, o que o pessoal assiste? Né? Qual é a música que eles ouvem? A gente quer estar presente dentro do universo da música, dentro da casa dos nossos fãs. O que eles usam? Como é que a gente também está presente dentro para poder entregar? Isso aqui são as mais diversas formas de você poder entregar experiência para o fã. Sabe aquela letrinha que a gente gosta de dizer, UX? Então, UX, de User Experience, é o que a gente começou a trabalhar aqui no IBR. Porque quando você fala, né, sobre entregar para o fã, no final das contas você ganha uma presença na vida do seu consumidor que você monetiza do outro lado, né? Então a gente passou a produzir muito conteúdo. Eu não sei quem consome os conteúdos do IBR, eu sou suspeita para dizer, mas a gente só faz conteúdo top, é super legal. A gente tem uma área de produção de conteúdo incrível. A gente passou a ter, né, um time de creators, de influenciadores que trabalham para a gente, para poder reverberar a questão do IBR e sempre com uma estratégia diferente. Não sei quem lembra, mas a gente já teve o Defante como influenciador e fez muito parte de uma estratégia de você furar a bolha, né, de entrar em outras comunidades, de levar o nome do IBR para outros lugares.
Então a gente está sempre buscando isso. A gente entrou pesado dentro do universo da música, então o MIBR hoje é a única organização de esportes que tem músicas proprietárias, né? A gente tem música em parceria com o Duz, com o Yuki Vino, com o Veig. A gente fez uma música junto com a Natura e a Vitorinha para poder anunciar a nossa parceria com a Natura. Então a gente começou a entender as mais diversas formas, né? Então você imagina, trazer um pouco de todo esse universo externo para dentro do mundo dos games. Né? Como é que você entrega a experiência para o seu fã que não seja só com um lugar no pódio? Claro que é o que todo mundo quer, né, gente? Que por acaso fique claro que o lugar no pódio também é o que a gente quer. Mas, infelizmente, é algo que está fora do nosso controle. Você pode contratar, né, os melhores e não necessariamente você ter um lugar no pódio. Então a gente precisava começar a criar como é que a gente reinventa o MIBR para poder entregar a experiência de uma forma que não seja só um lugar no pódio. Ao ano passado apareceu o Rap Club, eu não sei quem conhece, mas a gente, o MIBR hoje, investe na cena da batalha de rima. A gente está na competição da música, a gente tem 3 MCs que hoje batalham usando a camisa do MIBR, a Maria, o Nel e o Apollo. E pra gente, assim, é incrível, porque realmente é um universo que movimenta muito e é uma forma de levar a marca do MIBR para outros universos. Também na parceria dos acessórios, do que a gente, né, do que a nossa torcida usa. Então a gente fez questão de ser o primeiro time brasileiro a ter uma parceria com a New Era, que é, né, a headwear que todo mundo mais ama, com a Champion. Nós somos os únicos times do Brasil que tem uma parceria, uma collab com a Champion. A gente tem merch com collab com a Champion. A gente tem desde acessórios, enfim. Então a gente está sempre tentando se reinventar, fazendo lançamentos de coleções novas para que a gente possa estar presente na nossa vida, na vida dos nossos fãs de outras formas, né? Então você cria dentro de uma marca, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que o fã está no centro do nosso universo, mas o MIBR é uma plataforma que faz uma entrega 360 para o fã e, consequentemente, para as marcas que estão com a gente. Porque tudo isso a gente entrega e a gente pensa no fã para que a gente possa depois chamar alguém para nos ajudar a entregar essa experiência e ajudar a pagar a conta. Então, e aí outra coisa que também foi super importante, como eu falei lá atrás, no momento em que eu falei, gente, propósito é algo que a gente vai sempre investir. Eu me lembro que eu entrei no MIBR e a gente estava lançando, logo 1 mês e meio depois que eu entrei, a gente lançou Feitos no Brasil. Para quem não conhece, Feitos no Brasil foi um programa que o MIBR fez, um tryout com jogadores de CS do Brasil inteiro, e aí tinha lá todas as regras, o ranqueamento que você tinha que ter, etc e tal, para você poder se candidatar, porque a gente estava montando o nosso time Academy, e o nosso time Academy ia ter 2 jogadores vindo, 3 jogadores contratados pelo nosso coach na época, e 2 jogadores viriam dessa peneira nacional. Gente, o Insane veio com essa peneira nacional. Não sei quem aqui conhece. O Insane, que hoje é a nossa estrela do time do CS, o Insane veio desse projeto. E foi um projeto super incrível que a gente repetiu depois com as meninas, numa parceria com a Natura, para fazer o nosso time de LOL feminino, que acabou não evoluindo, mas não por uma questão do time, uma questão do cenário em si, que essa é uma questão que a gente tem mesmo, mas enfim, a gente foi muito feliz enquanto ele viveu. E realmente foi uma parceria que deu muita visibilidade para as meninas do cenário de LOL que participaram. Mas eu estou dizendo isso tudo porque depois que a gente fez o Feitos no Brasil, entregou aquele projeto com propósito, eu falei, bom, tá ótimo, agora é a hora das meninas. O que é que a gente vai fazer? Como é que o MIBR vai se posicionar para que a gente possa começar a falar sobre as mulheres, né? E óbvio que eu sou a favor, e a gente vai ser sempre a favor de todas as campanhas que combatem qualquer tipo de preconceito. Todas elas a gente vai estar dentro. Mas a verdade é que a campanha que combate o preconceito, ela não vai lá na raiz do problema, né? E a raiz do problema, ela é mais do que só o preconceito verbal na hora do jogo, né? A raiz do problema passa desde das empresas que precisam olhar para as meninas de uma forma, das organizações que precisam dar espaço, né? E olhar e criar os times femininos que mesmo no primeiro momento, né, a última linha é vermelha, mas você precisa, né, ter uma decisão que venha de cima para baixo para continuar investindo. Mas mais, a gente precisa, nós mulheres, precisamos nos sentir pertencentes a um universo que muitas vezes a gente não se sente.
E isso não é culpa de ninguém, tá, gente? A culpa é nossa. A gente precisa entender que o universo de games está de braços abertos para todas nós. Que é aquela história que logo no início eu falei, você não precisa preencher todas as bolinhas e requisitos da vaga. Né? Se você é um entusiasta, quer trabalhar no universo, olha a quantidade de oportunidades que existem. Porque aqui no IBR nós somos uma organização de esportes, mas a gente tem do jurídico ao comercial, passando pelo marketing, o competitivo, né? A gente tem toda a área de wellness, a gente tem toda a área de produção de conteúdo. Nós somos uma empresa que a gente atende e precisa dos serviços de todas as áreas. Então eu digo hoje que a nossa advogada que trabalha com a gente é uma advogada que trabalha com games. A nossa contadora que trabalha com o IBR, que ajuda, é uma contadora que trabalha com games. Né? E assim por diante. Então, assim, é um universo de muitas oportunidades em várias frentes, que não se limita só a ser jogadora, streamer, influenciadora, apresentadora. Tem muitas outras carreiras que você também pode trabalhar, se você gosta do universo. Então, o que a gente sentia é que as meninas não... A gente teve aqui... Foi a tomada de decisão da UIBR acontecer, foi no dia que a gente botou uma vaga afirmativa para contratar, não esqueça, para a área de atendimento ao cliente. Essa vaga aqui vai ser de mulher, porque foi quando eu entrei no IBR, eu falei assim, a gente vai não é de uma hora para outra, mas o IBR, eu entrei foi em julho de 2021, eu falei, em junho de 2022 o IBR vai ter 50% do quadro de back-office vão ser de mulheres, vai ser de mulheres. Então a gente botou uma vaga afirmativa. A gente recebeu acho que 3 currículos de mulheres. O resto, tudo de homem. Aí eu falei, gente, que coragem é essa? Que não só, provavelmente, eles não preenchiam todos os requisitos, mas o principal deles, que era, tinha que ser a mulher, eles não estavam nem aí, foi. Eu falei, a gente precisa aprender com esses meninos. A gente precisa aprender. Então, naquele dia a gente tomou essa decisão de que a UIBR ia sair do papel, a UIBR, que hoje é um grande ecossistema de ações que falam, né, sobre encorajamento, que trazem a questão do feminino, para que a gente crie uma comunidade, a gente possa inspirar umas às outras e ações que falam sobre isso, mas a gente começou como um banco de dados de meninas entusiastas do universo de games que queriam trabalhar com games, né, e para poder dar força para elas. Então, eu me lembro que eles falaram assim, não, tem lá vários dados para você preencher quando você se cadastra numa plataforma, o que é incrível, porque quanto mais dados você preenche, mais fácil é o empregador, quando entra ali, poder falar assim, eu quero alguém que já tem tantos anos de experiência da área de marketing, ele vai botando os filtros e ele vai te encontrar. Quando você não preenche nada, ele vai ter que, deixa eu ver aqui se ela gosta de marketing. Então, ele, né, é mais difícil. Mas a nossa ideia era os campos obrigatórios, 5 campos obrigatórios, e o resto depois a gente vai correndo atrás para pedir para o pessoal preencher. Porque a gente queria pegar as meninas no impulso, né? Queria pegar elas de uma forma que a gente pudesse abrir um canal de comunicação para começar a trazer para perto, para começar a inspirar. Né? Então eu falei um monte de coisas, mas enfim, a gente começou, o time, né, do IBR feminino foi criado, o feminino do IBR de CS foi criado antes da minha chegada aqui, mas numa certa parceria por conta da história da Girls League. E a verdade é essa, o IBR nasceu dessa vontade da gente virar o jogo, né, de virar de dentro para fora, né, de começar, porque o universo de game é diverso, e é diverso, né, quantos avatares, mas a gente sempre reproduzindo os estereótipos masculinos, né, quantos posts você pega por aí que não, né, você vai falar de game, você coloca qualquer inteligência artificial e fala, me volta um jogador de videogame, vai voltar um menino sempre. Né? Porque é o estereótipo da nossa sociedade. Isso não é culpa de ninguém. É que a cultura, a nossa cultura ainda é assim. E se o problema existe, ele é nosso. E a gente quis mudar o jogo de dentro para fora. A gente começou fazendo o nosso dever de casa, trazendo, né, e fazendo, e criando isso de ter. E hoje nas lideranças do BBR somos mais mulheres do que homens, né, mas 50% do quadro de back-office do BBR continua sendo de meninas também, e a gente começou a fazer isso de dentro para fora. Mudou a logo do BBR, o M virou um W, e o projeto se chamou Women in Brazil. Criamos aqui, olha, eu vou passar para vocês, para quem não viu.
Clica no outro botãozinho de ligar. Ai, sua voz. Tudo bem. Mas enquanto vai passando aqui o vídeo, a gente criou um manifesto, né, para poder dizer o seguinte: eu estou no game, você está no game, você também está no game. Estamos todas no game. A verdade é essa, é que não deveria esses estereótipos diferentes, né, essa história de você dizer homem, né, afinal de contas, se tem um esporte onde homens e mulheres deveriam competir em igual nível, esse esporte é o videogame, né? São os e-sports. Então a gente realmente a gente começou a fazer esse dever de casa nosso aqui dentro, criou a UIBR, que é um projeto que a gente tem, né, um super orgulho, que se transformou, ele começou como uma base de dados e se transformou e virou algo muito maior. Hoje temos uma comunidade, vocês que estão aqui, onde a gente pode fazer uma série de programas, inclusive esse programa de mentoria que está sendo dado kick-off hoje aqui, que eu fico super feliz da gente estar podendo de alguma forma contribuir para ajudar a todas as meninas, inclusive para elas entenderem que esse universo é para elas sim, não tem esse tipo de discriminação e não deveria existir. Então, enfim, para a gente não se alongar e poder bater papo aqui também, hoje o UniBR, dentro das suas frentes, né, a gente tem a frente do competitivo, a gente fala muito de diversidade, a gente fala com a comunidade, a gente sabe quem são os nossos fãs e a gente quer cada vez mais estar próximo deles. A gente leva experiência para o fã das mais diversas formas, no presencial, trazendo aqui para o nosso office, das mais diversas formas. E é por isso que hoje eu tenho um super orgulho de dizer que a gente tem marcas que estão conosco já há muito tempo, que apoiam a nossa operação, que entendem que a nossa experiência a gente entrega em cima do pódio, sim, claro que é a nossa grande meta de estar lá em cima do pódio, mas que tem tantas outras coisas para a gente poder entregar, né, que não necessariamente estão em cima do pódio. De nada adianta você entregar um pódio se você não entrega respeito, de nada adianta você entregar um pódio se você não entrega inclusão, de nada adianta você entregar um pódio se você não entrega abraço, né, se a sua comunidade não se identifica com você, nos seus valores, na forma como você pensa, na forma como você se coloca. Então eu tenho super orgulho de dizer que empresas como, né, a Bybit, a OneXBet, a Natura já estão com o UniBR há muitos anos. Recentemente a gente fechou outras empresas novas e estamos aí, né, óbvio, porque patrocinador é quem nos ajuda, é uma das nossas principais linhas de receita. E para isso a gente está sempre entendendo. Agora, o patrocinador ele tem que comunicar com a nossa comunidade. O patrocinador ele precisa, a gente não vai sentar com o patrocinador que eventualmente, cuja entrega para a comunidade não vai ser uma troca, né? Que a nossa comunidade não vai ver com bons olhos. Ou o patrocinador que quer só aproveitar ali. Não, a gente quer trazer o patrocinador como um todo, porque isso é o que a gente entende ser certo. Né? O patrocinador que entra para apoiar o cenário, que entra para trazer emprego. Você pega uma Natura, quantos empregos que a Natura não criou no patrocínio junto com a UniBR? Né? Assim, a Natura veio para apoiar as nossas atletas do Valorant, que hoje estão bombando, veio para criar um time de League of Legends e fez uma campanha incrível, fez um projeto incrível para dar voz e botar esse holofote em cima das meninas. Então, isso é propósito, né? Isso é a forma como a gente senta com o patrocinador e fala: vamos por esse caminho, porque vai ser bom para vocês, vai ser bom para a gente, vai ser bom para a nossa comunidade. Então, eu acho que eu falei tudo isso, na verdade, porque, e aí voltando para aquele slide inicial, né? Começo eu como economista, estudando direito na sequência, com desejo, sonho de trabalhar com café, e fui trabalhar com café, e hoje estou aqui, no universo de games, apaixonada pelo que eu faço, colocando em prática tudo que eu aprendi ao longo da minha trajetória, mas também mostrando para vocês o seguinte: busquem o que lhe faz feliz. Né? Porque a verdade é que as bifurcações que a gente encontra na nossa vida são oportunidades. E é tudo uma questão da forma como você abraça essas oportunidades, é a forma como essa energia volta para você. Então coloquem energia no que importa, né? Se empoderem de quem vocês são. Eu acho que isso é muito importante, que fique hoje o exercício, eu adoro passar esse exercício, que fique hoje o exercício de chegar em casa, pegar um caderninho, ou esse que vocês estão ganhando,
para quem está em casa, põe no note no celular, escreve. Em que você é boa? Né? O que eu sou boa? E assim, é para você fazer uma terapia com você mesmo. Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, sou boa naquilo. E o que você já teve coragem? Porque muitas vezes a gente não dá esse passo para frente porque a gente não se sente corajosa. Mas coragem não é só algo que você trabalha no ambiente profissional. Coragem é na vida. Gente, é coragem para tudo. É coragem para decidir o que você vai estudar. É coragem para decidir que você não vai estudar. É coragem para você decidir que você vai casar ou que você não vai casar. Que você quer mudar de gênero ou que não quer mudar de gênero. Que você quer ter filhos ou não quer ter filhos. Que você quer se divorciar ou que você quer continuar casado ou sendo feliz ou infeliz. Isso tudo é coragem. E a gente acaba não conseguindo se identificar como pessoas corajosas, porque a gente sempre fica ali achando que a coragem está no ambiente profissional e a hora que eu vou enfrentar. Não, eu sou corajosa sim. Olha o que eu já fiz, morar sozinha, mudei de cidade para ir estudar, fiz tantas coisas na minha vida que eu não consigo identificar como coisas de coragem, porque de uma forma ou de outra a gente tem uma... e aí eu estou generalizando, tá? Não é só para as mulheres, mas eu acho que as mulheres a gente tem um pouco mais isso, aquela síndrome do impostor, de nunca se achar boa o suficiente, de sempre achar que a gente tem um problema, né? De sempre achar que a gente podia ser melhor aqui, então isso eu não vou fazer agora não, porque eu podia ser melhor. Gente, é assim, abra o peito, dá esse passo, mas começa assim, pega o caderninho e escreve, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, sou boa nisso, olha hoje no trabalho eu entreguei aquele trabalho, era meu, o cara falou, a menina falou que era dela, mas não era não, quem deu a ideia fui eu, e não sei o quê, e sai, entendeu? Escreve para você fazer essa terapia com você mesmo, porque quanto mais a gente se empodera, quanto mais a gente entende esse nosso valor, maior vai ser a coragem que você vai conseguir para poder enfrentar os desafios da vida. Porque a vida tem desafios sim, tem obstáculos sim para todo mundo, homens e mulheres. Isso não é uma exclusividade das meninas. As meninas têm um obstáculo um pouquinho mais alto. A gente precisa dar um pulinho um pouco maior, porque por conta de toda uma sociedade que a gente está aí vendo evoluir. Do dia que eu entrei para o universo de games para hoje, a evolução é gritante, mas a gente precisa continuar trabalhando nisso. Então, se empoderem, porque a mulher empoderada não tem pra ninguém. E é isso, gente, que eu tenho pra dizer. Obrigada.